Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui de Stranger Things. Você já parou pra pensar qual que foi a melhor temporada pra cada um dos personagens de ST? É claro que tem umas temporadas, por exemplo, o Mike. Como é que ele foi na primeira, na segunda, na terceira e na quarta temporada? Ele foi igual em todas? Não, ele não foi igual em todas. Então qual que ele foi melhor, sabe? Qual que o personagem dele foi mais interessante, esse tipo de coisa. A gente vai aplicar essa mesma lógica pra todos os personagens que são relevantes em Stranger Things, tá? Eu não vou colocar aqui personagem que já morreu ou qualquer coisa assim. Então se você já curtiu a ideia, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things, que aí você traz mais geekeiros aqui pro canal. Focus on that, not the train, not its weight. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando da Eleven, né? É até difícil a gente escolher uma temporada em que a Eleven foi, assim, babilônica. Mas pra mim, gente, não tem jeito. A melhor temporada da Eleven, na minha opinião, foi a segunda. Isso porque a segunda temporada foi responsável por ela desenvolver mais os poderes, eu diria. Ela aprendeu bastante aquela questão de quais sentimentos influenciam mais os poderes dela. Além de que eu gostei muito da ideia dela aprender sobre identidade na segunda temporada. Ela passa aquele tempo com o Hopper, aprende sobre regras, sobre família, sobre você ter alguém cuidando de você, alguém adulto, né? Realmente se importando com você, ali numa posição de pai e filho, esse tipo de coisa. E é interessante na segunda temporada que ela vai explorando várias dinâmicas familiares diferentes. Por exemplo, no começo ela tá ali com o Hopper, depois ela vai pra casa da Terry Ives, depois ela vai pra casa da Callie, e aí por fim ela escolhe voltar pra Hawkins pra ficar com a família dela, né? E ela chama pela primeira vez Hawkins de casa. É isso que acontece. Então todo esse desenvolvimento aí na parte emocional da Eleven me agrada bastante. Eu acho que foi a temporada que mais desenvolveu essa questão, apesar de ter outras temporadas que também em questões emocionais foram desenvolvidas. Mas eu acho que justamente pela segunda temporada abordar tanto a questão emocional quanto a questão ali dos poderes, ela se torna muito vantajosa pra Eleven. Todo o período ali que ela passa com a Callie, mano, eu acho que é uma coisa assim que ela aprende muito sobre ela mesma, sabe? Não é nem só numa questão familiar, mas numa questão de o que ela tá disposta a fazer pelas outras pessoas. Por mais que você tenha gente que fez mal pra ela, né? Como é que ela lida com isso? Como é que ela lida com mágoas, com receios, com aquele sentimento de ódio e de injustiça que pode servir nela? Então a segunda temporada ela serve justamente pra isso e, na minha opinião, é a melhor temporada pra Eleven. Okay, cool. Seguindo aqui a nossa lista, vamos pro personagem do Mike, que foi utilizado como exemplo aqui no começo do vídeo, né? Gente, pra mim, assim, não foi muito difícil determinar qual foi a melhor temporada do Mike, que foi a primeira, tá? Não tem comparação pra mim. Primeira temporada foi do Mike. Porque é na primeira temporada que a gente vê aquele papel de liderança dele, né? Aquela dinâmica dele com os outros meninos. A gente vê que ele realmente, condensa a ideia de todos os meninos, né? Meio que todo mundo dá ideia. E ele seleciona as melhores, as piores, elabora algumas, né, descarta outras, meio que um papel de um líder mesmo. Isso tudo contribuindo, tá? Usando da própria inteligência também para contribuir na ideia dos amigos. Então essa dinâmica do Mike, apesar de você ter ali intrinsecamente um personagem inteligente, que aparece essa inteligência em todas as temporadas, na primeira é onde isso aparece com mais força. Depois o personagem do Mike, ele foi perdendo um pouco o espaço, né, o tempo de tela para outros personagens, para outros desenvolvimentos, o que eu acho que foi um erro, tá? Eu acho que, assim, foi uma coisa que não deveriam ter feito mesmo. Outra questão que eu acho que não deveriam ter feito em outras temporadas, mas na primeira isso é muito presente e isso é uma coisa boa, é justamente a questão familiar do Mike, né? Na primeira temporada a gente vê a relação dele com a mãe, a relação dele com a Nancy, temos diálogo entre os irmãos Wheeler ali, que depois não volta a se repetir em outras temporadas, né? Parece que o Mike e a Nancy deixam de ser irmão em outras temporadas. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, mas que eu acredito que na quinta temporada isso vai ser consertado. E é claro que a questão da lealdade do Mike está muito presente na primeira temporada. É só a gente lembrar aqui que o Mike pulou de um penhasco, né, pra tentar salvar o Dustin. Isso é uma coisa que, ó, não é todo amigo que você tem que vai pular do penhasco por você, sabe? É uma questão assim que é difícil achar um Mike por aí. E isso fica evidente na primeira temporada, é um dos principais motivos do que eu acho que a primeira temporada é a melhor temporada para o Mike Wheeler. Espero muito que na quinta a gente tenha algo semelhante, e eu acho que vem aí, viu? Estou aqui esperançosa.
O terceiro personagem da lista é o Will Byers, né? O nosso queridíssimo Will Byers, que agora a gente chama de figurante premium, né? Porque ele simplesmente desapareceu nas outras temporadas. Só que sabe uma temporada que ele não desapareceu e que na verdade ele foi o principal protagonista? A segunda! Então sim, a segunda temporada, na minha opinião, é a melhor temporada que o personagem do Will tem na série. Assim, a participação dele na segunda temporada é essencial, é fundamental. E como eu falei, né, pra mim, a segunda temporada, ela foi do Will, tá? Ela foi, assim, uma temporada tão em foco com as questões do Will e na atuação até do ator, né, do Noah Schnapp, que eu fico até passada quando eu lembro que ele não ganhou nenhum prêmio, esse ator, pela segunda temporada. É uma coisa que ele deveria ter ganhado, viu? Não entendi até hoje porque que ele não ganhou. Mas enfim, né, a segunda temporada, ela foca nas consequências do mundo invertido, das inseguranças do personagem do Will e, acima de tudo, mostra um lado dele que eu sempre torci bastante pra série mostrar. Então eles estavam seguindo essa linha de raciocínio e depois eles pararam de fazer isso, que seria mostrar o lado corajoso do Will, porque afinal de contas, requer muita coragem você se permitir, digamos assim, se rebelar contra o Mind Flayer, que é uma entidade, né, uma criatura, digamos assim, que a gente nem sabe direito o que é, mas o Will, assim que ele se identificou ali como uma pessoa que estava sendo usada pelo Mind Flayer, né, estava sendo um espião, ele tentou combater, né, ele tentou ali enfrentar aquilo que estava atrapalhando a história dele, a história dos amigos, e isso requer muita coragem, né, para um personagem que foi vítima na primeira temporada, a gente vê ele sendo vítima de novo na segunda e lutando contra esse sentimento é uma coisa muito bacana. O Will, ele é um personagem corajoso, mas isso não é mostrado com tanta, assim, evidência, sabe, na série. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque o personagem do Will, ele é muito interessante, eu acho que ele devia ser mais bem aproveitado, mas não é a realidade da série, gente. É um negócio, assim, que eles foram pra um caminho diferente com o Will. Espero que na quinta temporada ele tenha um foco maior, mas até agora a segunda temporada foi a melhor pra esse personagem. Não tem como. Ah, gente, antes de eu continuar aqui, eu queria falar pra vocês, lembrar vocês, na verdade, que no momento eu tô rifando a minha câmera, tá, gente? Por que eu tô compartilhando isso aqui no Plantão Geek? Porque eu quero que um dos geekeiros ganhe a câmera, por favor, né? Principalmente porque a câmera em questão, que é uma Canon T6i, ela fez parte da história do Plantão Geek, sabe? Ela tá em excelentíssimas condições, eu só troquei porque eu queria fazer um upgrade mesmo, não tem nada de errado com a câmera. E eu convido você a participar da rifa, que tá custando R$10. O link tá aí na descrição, você pode clicar e participar. E é claro que quanto mais números você compra, maiores as suas chances de ganhar. O sorteio vai acontecer no Natal, tá? Próximo ali do Natal, melhor dizendo, 22 de dezembro. Então corre, compra aí uma rifa, garante a sua participação nessa, que você pode sair no seu Natal com a sua câmera nova, olha só, né? Uma câmera semi-profissional, facinha de mexer, pra você registrar aí vários vídeos, várias fotos e outras coisas legais. O link tá aí embaixo, como eu falei, é só você participar. Okay, then why do you keep pushing me away? Okay, look. Continuando aqui o nosso vídeo, agora vamos pro personagem do Lucas, né? O Lucas, que é um personagem que muitas vezes é esquecido no churrasco, pra minha tristeza, tá? Porque o Lucas é um personagem incrível, eu acho que ele merecia sim mais destaque, ele merecia mais atenção. E, gente, eu fiquei pensando, assim, eu fiquei bem reflexiva, tentando escolher qual foi a temporada que o Lucas mais brilhou. E, na minha opinião, eu fiquei ali entre a quarta e a primeira temporada. Só que eu acabei chegando no consenso que a quarta temporada foi a melhor para o personagem. Isso porque ele criou uma certa identidade na quarta temporada. A gente vê que ele entrou no time dos atletas, toda aquela coisa, ele busca o apoio dos amigos, mas ao mesmo tempo ele tá tentando se encaixar em algum grupo sem deixar o grupo antigo pra trás. E quando chega a hora do vamos ver, né, quando chega a hora assim de definir certinho quem ele vai apoiar, ele escolhe os amigos, é claro. Isso é uma questão de identidade que é muito bem trabalhada ali na quarta temporada com o Lucas, e é claro que um dos pontos mais chamativos pra ele na quarta temporada foi toda a empatia que ele teve com a Max, né, toda a ajuda que ele ofereceu pra ela, às vezes que ele perguntou se ela tava bem ou não, as conversas que eles tiveram. Então o Lucas, eu acho assim que tanto como pessoa, como indivíduo e como membro ali de um casal, né, no caso Lucas e Max, eu acho que essa temporada foi muito boa pra ele. Então eu escolho a quarta temporada como sendo a melhor pro personagem do Lucas e novamente, né, espero que a quinta também faça jus ao personagem, porque esse cara aí também tem um grande potencial, gosto muito desse personagem e quero ver mais dele sim.
O próximo personagem da lista é o nosso queridíssimo Dustin, que pra mim é o cérebro da equipe, né? Um personagem extremamente inteligente. Esse sim foi difícil a gente escolher uma temporada que ele brilha bastante, porque ele é um personagem bem trabalhado em todas as temporadas, eu diria. Só que pra mim, minha temporada favorita, em que o Dustin ele parece agir mais, né? Parece que ele cresce mais como personagem, é justamente a segunda temporada também. Porque o Dustin nessa temporada ele fez um papel muito grande ali na expansão da lore do mundo invertido, né? A expansão do universo por trás de Stranger Things. A gente descobre novas criaturas a partir do Dustin. E a gente vê logo desde cedo, assim, né? Meio que confirma, porque a gente já sabia dessa informação. O personagem do Dustin é muito íntegro, ele dá chance pros outros. Ele não liga se você é diferente, se você seja o que você for, sabe? Ele não liga para suas diferenças. Isso também inclui se você por acaso for um Demodog, né? Se você for uma criatura de outro mundo, ele também não vai te julgar, não. Ele vai querer te compreender. Ele vai querer te entender melhor. Então isso é uma característica muito legal do Dustin, né? Que é guiada ali, eu diria, pela curiosidade dele mesmo. Mas ele também é uma pessoa muito bondosa. E exercita essa parte da inteligência dele com as descobertas do mundo invertido. E isso acaba ajudando todo mundo ali do grupo, né? É um progresso gigante pra galera. Então a segunda temporada, pra mim, é a melhor relacionada ao Dustin. A dinâmica que ele tem ali com o Steve também é bem bacana. E também traz um lado diferente do personagem. Então assim, Dustin, segunda temporada, show de bola. Indo agora pra personagem da Max, a gente só tinha 3 opções de temporada, né? Da segunda até a quarta. E, gente, é unânime, né? Eu acho que isso daqui vai ser unânime, que a Max na quarta temporada brilhou muito. A temporada foi dela. Na quarta temporada, a temporada ali foi da Max mesmo. Isso porque ela foi uma das principais vítimas, né? Da quarta temporada. Todo o lado das inseguranças dela, da empatia que ela tem pelos outros, né, e até pela forma que ela vê ela mesma, eu diria, isso tudo foi muito forte durante a quarta temporada, a ponto que eu fiz um vídeo só falando do papel da Max na quarta temporada, por isso que eu não vou nem me estender muito aqui, mas caso você queira saber mais detalhes sobre a personagem da Max nessa temporada, eu fiz um vídeo, vai estar aqui no card pra você dar uma olhadinha, mas basicamente todo o encontro da Max ali com a saúde mental dela, com as coisas que ela desejava intrinsecamente, como ela se sentia em relação ao irmão, e como isso tudo afeta a história como um todo, foi muito genial, foi um foco merecidíssimo na Max, precisava desse destaque nela sim, então eu fiquei muito satisfeita que a quarta temporada foi dela e é com muita alegria, né, que pra mim foi a melhor temporada da Max das 3 que ela participa. Yeah, this'll do. This'll do just fine. Good call, dude. Trocando agora de núcleo de Stranger Things, vamos começar aqui com o Steve. Qual foi a melhor temporada para o Steve? Eu vou repetir aqui e falar que pra mim a segunda temporada também foi a melhor temporada para esse personagem. Apesar dele ter um papel em todas as temporadas, né? Ele tem algumas coisas fixas que ele faz em toda a temporada. A segunda eu acho que foi a primeira vez que a gente entrou em contato com o lado do Steve que a gente não conhecia, que é justamente esse lado solícito, né? Solícito com crianças, eu diria. Porque ele faz uma dinâmica ali fenomenal com o Dustin, né? Ele cria uma amizade muito profunda com esse personagem, que é até aproveitada diversas outras vezes ao decorrer das temporadas. Então, foi somente na segunda temporada que a gente viu essa dinâmica, sabe? De você colocar o Steve aconselhando alguém, desejando o melhor de alguém no sentido assim, olha, Dustin, eu tenho esses conselhos pra te dar, eu vou te ajudar assim, eu vou fazer aquilo, vou fazer tal coisa. Ele ajuda o Dustin lá com o Snowball também, além de que ele é uma força muito boa a ser utilizada ali naquele grupinho, né? Ele é, assim, uma boa arma contra os Demodogs, né? Com aquele bastão dele. Então, como eu falei antes, né? Nas temporadas anteriores, e eu acho que também na terceira e na quarta, as que viriam depois, a gente não vê tanto esse lado aí solícito do Steve. A gente meio que vê ele ali só, sabe? Ele participa do grupo, ele tá ali pra o que deve é. Só que essa disposição dele chegar ali, sendo que não era a intenção dele ajudar, né? Se eu não me engano, o Steve na segunda temporada, ele chega pra dar um presente pra Nancy e ele acaba encontrando o Dustin. Então você vê que a intenção original dele não era ajudar o Dustin, era resolver o problema dele. E aí você vê aos poucos ele sendo solícito, ele conseguindo ali algumas características a mais pra gente observar. Enquanto nas outras temporadas ele já está inserido ali na problemática, né? Ele não precisa se oferecer pra participar. Por isso, na minha opinião, a segunda temporada é a melhor pro personagem do Steve. Will!
Indo agora para o Jonathan, gente, não tem como. Jonathan nunca mais foi o mesmo depois da primeira temporada, que na minha opinião foi a melhor temporada do personagem. Porque é somente na primeira temporada que a gente vê um lado que é fundamental pra gente compreender o personagem do Jonathan, que é justamente ele ser ainda uma pessoa muito jovem, né? Ele é um adolescente que tá fazendo o papel de adulto na casa dele. Então ele faz turno extra, ele é todo pobretão, ele cuida do irmão dele, mas ao mesmo tempo ele deveria estar focando no futuro dele. Ele não deveria estar preocupado apenas com o irmão, apenas com a mãe. Não, ele tem que pensar nele também, sabe? Contar com ele também. Mas ele tá colocado numa posição de adulto. E isso é mostrado, assim, muito evidentemente na primeira temporada. Ele se culpa muito pelas coisas que aconteceu com o irmão e como a mãe dele está processando tudo. Tanto que ele começa a investigar coisas por conta própria, né? Ele se alia ali a Nancy depois. Ele começa a fazer muitas coisas sozinho na primeira temporada e não por uma questão de, eu sou adolescente, vou resolver as paradas sozinho. E sim porque não, eu sou o único adulto que estou pensando direito aqui. A minha mãe tá meio doida, o meu irmão sumiu, então é eu que vou ter que resolver. Esse lado do Jonathan é muito interessante e ele só aparece na primeira temporada, infelizmente. Aparece um pouquinho na segunda, mas não com tanta força. E depois esqueceram completamente do personagem do Jonathan. Ficou uma coisa mais superficial, infelizmente. O que faz com que a primeira temporada seja muito boa pra ele, tá? Então, essa é a escolhida aqui da vez. It's not you. He's making you do this. Agora vamos pra minha personagem favorita, Nancy Wheeler, a Mami, a queridíssima, pra mim a melhor personagem de Stranger Things. E quando eu tava pensando na Nancy, cara, eu saí admirando ainda mais essa personagem. Porque toda temporada a Nancy, ela é suprema, cara. É um negócio que ela faz uma coisa importante em toda temporada. Isso é uma coisa que eu já tinha observado antes, que eu já tinha comentado com alguns inscritos, que a Nancy, ela é uma personagem que ela tá constantemente em crescimento. Ela nunca parou de crescer na série. Impressionante. Então pra mim foi até difícil escolher uma temporada que eu achei que ela cresceu mais. Mas depois de muita reflexão eu cheguei na conclusão que a temporada que a Nancy cresceu mais foi justamente a temporada que eu menos gosto, que seria a terceira temporada. Então olha só, né? Tem uma coisa ou outra que é boa, né, na terceira temporada. E se caso você não saiba aí por que eu não gosto da terceira temporada, eu vou deixar um card aqui pra você matar sua curiosidade, tá? Mas enfim, pra mim a terceira temporada é a melhor pra personagem da Nancy, porque foi a primeira temporada que ela começou a colocar ali as ambições profissionais dela pra jogo. Foi um negócio que ninguém acreditava nela, aí ela falou o quê? Vou investigar as paradas sozinha. Ai, briguei com o namorado, meu namorado não está me apoiando como eu gostaria. Dane-se, eu vou continuar as coisas aqui sozinha, ninguém vai me impedir de explorar as coisas, de obter as respostas que eu preciso. E depois, as respostas que a Nancy consegue ajudam o plot todo da terceira temporada. É um negócio que ela sempre tá sendo utilizada como recurso, né? Tanto investigativo, quanto um recurso de proteção, porque a Nancy sabe atirar, né? Ela sabe se proteger, ela protege os outros, esse tipo de coisa. Então, a terceira temporada, justamente por focar nessa parada investigativa por conta própria ali, né? Pelo lado da Nancy, eu acho que a terceira é a melhor temporada pra ela. E na quarta isso só vai reforçando, né? Porque ela também investiga coisas na quarta. Só que na terceira foi onde começou. Foi onde ela viu que ela era capaz. Então pra mim eu fico aqui com a terceira temporada ao falar de Nancy Wheeler, viu? A mulher mandou muito. Didn't matter that you were an ass. I was still obsessed with you. Indo agora pra personagem da Robin, ela é outra, né, que infelizmente não tem tantas opções de temporada pra gente ver. Então, entre a terceira e a quarta temporada, eu diria que a terceira foi a melhor temporada pra Robin. Porque assim, gente, pensa numa personagem inteligente. Cara, eu amei a introdução da personagem da Robin. Eu acho que foi um acréscimo muito bom que Stranger Things fez. A Robin, sim, é um exemplo de como você tem que fazer pra adicionar um personagem na trama. Alguém que pode realmente ser útil, alguém que se você tirar as coisas não acontecem mesmo. Porque a Robin, na terceira temporada, ela descobriu ali todas as mensagens russas, né? Descobriu no sentido de conseguiu traduzir, digamos assim. E você colocar uma personagem nova pra fazer isso e ser algo convincente pro público, cara, é um mérito incrível. Então a Robin, ela tem o meu coração ali na terceira temporada, foi onde a gente conheceu ela, foi aonde a gente ficou sabendo um pouco mais da vida pessoal dela também, né? Quais são os interesses dela, o que ela faz da vida, né? Ela sabe outros idiomas, esse tipo de coisa. E tudo isso, todas as coisas que são mencionadas ali como habilidades da Robin são utilizadas na terceira temporada. Então pra mim foi um acréscimo muito bom, como eu falei, a terceira temporada continua sendo a melhor pra personagem da Robin, ao meu ver. Over an hour, Hopper. And I apologize
again. Indo agora oficialmente pro elenco adulto, né? Temos aqui o Hopper e a Joyce. Ambos tendo a sua melhor temporada na primeira, na minha opinião. Vamos começar aqui pelo Hopper. O Hopper, eu acho que a primeira temporada, com toda aquela pegada de um policial complexo, que você acha que ele não liga pro trabalho, que ele não liga pra ninguém, que ele é preguiçoso, não sei o quê. Aí o cara começa a investigar, o cara começa a se importar com as coisas. Essa dinâmica eu acho muito legal e ela só está presente na primeira temporada. Você vê que a pessoa que tá cavando toda a exploração ali do laboratório, toda aquela coisa, é o Hopper. Tem toda aquela questão dele estar perseguindo uma criança e ele acaba achando outra, né? Então ele tá procurando o Will, mas na verdade ele tá no rastro da Eleven. E isso é uma coisa muito interessante e inteligente de se fazer ali numa série, viu? E aí no meio disso você tem a personagem da Joyce também, que tem a sua melhor temporada na primeira, que é aquela mãe preocupadíssima, né? Aquela Joyce desesperada que a gente viu e se acostumou, ela veio na primeira temporada, né? Ela foi se perdendo um pouquinho depois, porque depois deixaram de escrever cena dramática pra Winona Ryder. Eu não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu. Mas assim, Winona Ryder devia ter levado prêmios na primeira temporada por fazer aquela mãe resiliente, aquela que segura o machado ali esperando na sala, sabe? Que tá completamente apavorada com a ideia do filho dela estar machucado, mas ela tá ali, ó, segurando o machadão na sala esperando, naquela vibe de eu não preciso que ninguém acredite em mim, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é melhor pro meu filho. Então assim, a polícia não acredita em mim, o Jonathan não acredita em mim, meu ex-marido não acredita em mim, não importa, eu vou ficar aqui nessa sala, vou arrebentar essa parede, vou tirar esse moleque daí. Eu gosto da Joyce assim, eu gosto desse tipo de resiliência da personagem, e ele é muito mais evidente na primeira temporada, né? Não que nas outras temporadas isso suma completamente, mas ele diminui, vai diminuindo aos poucos, assim, gradativamente. Então a primeira temporada acaba sendo a melhor pra personagem da Joyce também. A gente sabe um pouco mais do passado dela. Pelo lado do Hopper, a gente também sabe do passado dele, né, envolvendo a filhinha que ele perdeu. Então a primeira temporada acaba sendo a melhor pra esses personagens, na minha opinião. Mas agora eu quero saber de você, qual que você acha que é a melhor temporada dos personagens que eu citei aqui no vídeo de hoje? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber, eu vou querer teorizar aí junto com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!